Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VGHF11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós. Você conhece esse fundo imobiliário? Eu acabei de fazer recentemente um fundos de base 10. Tá bem interessante, se você quiser saber, tá? Eu atualizei esse vídeo com vários fundos novos lá. Se você quiser saber, vai ser bem interessante. Por favor, comenta se você conhece esse fundo, o que você acha dele, se você já se posicionou ou não, tá? Comenta que é muito importante para nós. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, isso ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5 mil inscritos até o final do ano. Já contamos com 3.330. Quem sabe a gente atinge até o final do ano ou mais tardar até o final de janeiro. Temos também a opção Seja Membro. Clique no botão azul e descubra. Você vai ver que o valor é baixo para vocês, tá? Não vai onerar vocês, mas para a gente vai fazer uma enorme diferença. Então, caso você esteja gostando do canal e queira nos apoiar, torne-se membro. Gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros, Mário Galizzi, Wendel Robson e Davi Duarte. Muito obrigado mesmo. E vamos saber a respeito desse fundo imobiliário. Vamos lá. Esse é um fundo do setor de papéis, é um fundo de recebível, mas ele é bem interessante, tendo em vista a estratégia, o objetivo que o fundo faz. Eu gostei bastante da proposta do fundo. Ele foi lançado em março de 2021 na base de R$10, então é mais um fundo de base 10. A Valor é a sua gestora, tem mandato renda e ele conta com uma boa liquidez diária. Não é uma excelente liquidez, mas por ser um fundo novo no mercado, eu acho uma liquidez até aceitável, tá? 846 mil por dia. Então assim, se você movimenta aí todos os dias acima de 100 mil, 150 mil, aí pode ser que você enfrente dificuldade para entrar ou sair. Mas para pequenos investidores é uma liquidez bem aceitável aí. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele não está no IFIX ainda, mas acredito que ele vai entrar no IFIX em breve. Ele já conta com 22 milhões de cotas. E assim, em termos de PVP, é um fundo que está esticado. Só que assim, cuidado com os fundos de papel e seus PVPs. Tá? Atualmente o PVP do fundo é 1,05. Isso significa que ele tem como patrimônio, ou seja, está 5% mais caro, tá? Ele tem patrimônio 210 milhões e o mercado está aceitando pagar 220 milhões. Só que, novamente, como eu falei, esse fundo ele é de base 10, tá? Primeiro ponto que você tem que ter atenção. Aí, em razão disso, também em razão da marcação a mercado, e esse fundo ele ainda tem outras situações de ter ações no seu portfólio, tá tudo em queda. Então, olha quanto que tá valendo as cotas do fundo, 9,41. Em razão disso aqui, ó, por isso que tá todo o desconto. O fundo está sendo negociado a 9,88. Mas, acredito eu que esse fundo valha no mínimo 9,70, 9,80. Então, assim, ele está muito próximo ao seu VP e não esses 5% de ágio aí que está indicando. Mas, momentaneamente, tendo em vista o valor patrimonial do agora, que isso, na minha opinião, não é o real, ele sim está com 5% de desconto. Espero que tenha entendido o meu ponto de vista. Tendo o mês 10 como referência, o fundo que já conta com 23 mil cotistas. Está crescendo bastante a base de cotistas do fundo. Vamos à frente. Aqui a gente observa o quanto o fundo vem sendo negociado atualmente. 9,87 é o valor atual. Esse fundo já teve como mínima 9,48 e como máxima 10,16. É um fundo novo que a gente viu, não tem um ano ainda de amostragem. Então ele está orbitando muito nesses patamares aqui. No máximo 10,20 e o mínimo que a gente viu aí de 9,48. Então o que acontece? É um fundo que não tem grandes oscilações iguais outros fundos a gente já viu aqui. Fundos que chegaram aí a 12, depois a 9 raso. Então eu reputo que ele nesse ponto não tem tanta oscilação da sua cota aí, tá? Vamos à frente. Aqui a gente observa os dividendos do fundo, o que ele entregou. Então é um fundo que por enquanto não tem histórico, 17, 18, 19, 20, foi lançado em 2021. E tem alguns investidores que preferem investir se o fundo tiver pelo menos 5 anos. Eu não vejo assim, para fundos imobiliários, eu não me preocupo muito com isso não. Tá? Ainda mais um segmento de tijolos, né, segmento de papel, que é um segmento mais consolidado no mercado, né, eu não vejo muita problemática nisso não. Enfim,
O fundo entregou nos 2 últimos meses 15 centavos de dividendo, tá anunciado aí. Para dezembro também ele vai pagar 15 centavos, então um ponto bem positivo. É um fundo que acima de 10 centavos para um fundo de base 10 já está excelente. Ele já entregou acima dos 10 centavos 2 vezes e agora mais 2, 4 vezes em 9 entregas, então eu acho isso muito positivo. O fundo passou por uma segunda subscrição, na qual tentou captar 160 milhões, e agora ele vai converter os recibos em cotas. Se não converteu, tá para converter. E essa subscrição ocorreu agora, entre mês 10 e mês 11 do corrente ano. Vamos à frente. Aqui a gente observa as entregas do fundo. Então, ó, o fundo chegou a entregar 7, 8, 10 centavos, e daí para frente, ó, 13, 12, 12, 13, 15, 15. Então eu reputo ser excelentes entregas. Ó, atualmente está orbitando na faixa de 1,50. É muito difícil ele se manter nesse patamar. Mas caso ele se mantivesse nesse patamar, isso aqui daria um yield acumulado ao ano de mais de 18%, próximo a 19, quase 20%. Então, assim, é um yield muito alto. Note que o seguinte, ó, o fundo tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entregas. E ele já tem um yield acumulado de 9,63%, ou seja, bem acima de 1%. A permanecer nesse yield médio aqui, ó, ele vai ter um yield acumulado de 13 a 14%, que também não é nada mal. Tá? Então, esse último yield aí, ó, esse último rendimento de 15 centavos representou um yield de 1,52. Vamos à frente. Inclusive, vai pagar no dia 7 de dezembro. Eles anunciam a data base, é o último dia do mês, e já vai pagar no 5º dia útil do mês, que em dezembro vai ser no dia 7. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê os comentários do gestor. É sempre muito importante você dar uma lida nisso aqui. Eu tento fazer de forma resumida, mas é interessante que qualquer coisa vocês pausem o vídeo e leiam tudo, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. O fundo encerrou outubro com 99% do seu patrimônio líquido, que já inclui 56 milhões referente à liquidação dos direitos de preferência da segunda emissão alocados em ativo-alvo, distribuídos em 56 ativos. Note que ele tem muita diversificação, num total de 209 milhões investidos aí. Os demais recursos ainda estavam investidos em caixa. A distribuição de rendimentos do fundo ao mês de outubro foi de 15 centavos. Note que aqui a gente ainda não tem como nós estamos em novembro e anúncio para dezembro, a gente não tem o relatório de novembro ainda, mas já deve estar para sair. O equivalente a uma rentabilidade líquida de 22% ao ano. É muito alto, aquilo que eu falei, 15 centavos, ainda mais agora que a cota caiu muito, abaixo dos R$10, uma cota de 9,60, 9,70, 9,80 também, como está orbitando, então um yield muito alto. A rentabilidade total apresentada pelo fundo no mês de outubro foi de 14 centavos por cota, equivalente a 20,2 centavos, 2%. Sob a estratégia de gestão do fundo, o mesmo possui carteira renda e carteira valor. Na carteira renda, ele tem CRIs, cotas de FIIs, FDICs. Na carteira valor, ele vai ter FDIC e cotas de FIIs. A gente vai ver SPS também. A gente vai ver isso com mais detalhe dentro do relatório gerencial. Considerando o momento atual, com estabilidade de mercado, a gestão decidiu por focar a alocação da carteira renda em CRIs. Nesse mês, o fundo investiu 55 milhões no CRI Mabu, com cupom de PCA mais 9. Olha o retorno desse PCA aí, ó, bem positivo. Temos que ver questões de risco, né? Vamos à frente. Aqui continua o comentário do gestor. Dentro da carteira valor, o fundo investiu 3 milhões no FII XPEX. É algo novo aqui, ó. Além disso, a gestão aproveitou os movimentos para realizar ganhos em parte das posições, ó, Cine e Sicar, e aumentar as posições em BR, ML3 e Alço. São ações da bolsa, esse fundo investe em ações. Ao final de outubro de 2021, a carteira renda representava 87% do PL e carteira valor representava 12%. O número de cotistas aumentou para 23 mil, ponto bem positivo aí. Ao final de outubro, a liquidez média diária é de 1,3 milhões. A gente viu que caiu um pouquinho a liquidez recentemente. Aí, eventos subsequentes. Conforme comunicado ao mercado, o resultado de alocação de 11 de novembro de 2021, o fundo comunicou que foram subscritas um total de 16 milhões de cotas na segunda emissão de cotas no valor de 160 milhões. Desse total, 56,8 milhões foram referentes aos direitos de preferência, liquidados em outubro. Note o seguinte, olha como a subscrição estava bem lenta, entre aspas, né? bem tímida, e aí salta depois para conseguir captar o montante quase total aí. Aí ele fala, liquidados em novembro e 85 milhões referente à oferta sendo liquidados em 16 de novembro.
Com isso, o PL do fundo irá ultrapassar a marca dos 300 milhões. Como ainda não foi integralizado, né, ele não está no patrimônio, mas no próximo vídeo do VGHF, provavelmente a gente já traga já incorporado ao patrimônio essa última subscrição. Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e a gente vai ver a composição dos ativos que compõem o fundo. A gente viu, assim, isso para mim foi um ponto bem negativo. Contudo, a gente vê que assim, ele subscreveu e já integralizou 50 milhões e faltam ainda 150 milhões. Então, depois isso vai se diluir. Mas aqui é um ponto bem preocupante, um ponto ruim Por enquanto, esse CRI que ele disse lá atrás no relatório, hoje ele representa 26,24% do patrimônio. Então isso aqui é um ponto muito preocupante, né? Tem que ver agora as próximas alocações, o quanto isso vai diluir. O mais saudável é que isso aqui represente no máximo 10% do PL do fundo, para que isso não seja uma concentração. A Valora, eu vi a entrevista deles, eles são bem, entre aspas, conservadores. Então eu acredito que eles não vão correr um risco excessivo ou acima do normal nisso aqui. Novamente, com o resto das alocações, esse percentual aqui, acima dos 10%, né, devem ser diluídos aí. Um ponto negativo, eu não vejo mais detalhamentos a respeito dos ativos que o fundo possui. O ideal seria trazer, ele traz o duration aqui, mas era trazer também o LTV, trazer como que está o fluxo desses CRIs aí, dentre outras situações. Continuando aqui, ó, a gente vê que os CRIs hoje representam 66% da carteira. Ele vai ter FDICs. Amu, o que é FDICs? É semelhante a um CRI. É direito creditório aí. Tá? Eu esqueci o início da sigla aqui, mas é fundos de investimento de direito creditício ou de direito creditório, salvo engano. Funciona semelhante a um CRI. Então, o total da carteira de FDICs hoje representa 12,69%. E a gente tem uns FDICs aqui oferecendo muito ganho. 1,7% ao mês, 4,67% no mês de outubro. Então, são situações bem fora da curva aí. E com pouca exposição, né? Não representa muito do PL. Então, está correndo muito risco, mas para ter um altíssimo retorno com pouco do portfólio aí. Acho isso bem positivo aí por parte do fundo. Vamos à frente. Continuando, aqui a gente vê a carteira de FIIs do ativo, né? Ele tem um total de FIIs de 16%. Ele aqui tem 2% no Canip, 1,98% no RBRL, quase 1,89% no BAR. Então a gente vê que ele também não tem exposição em cotas de fundo imobiliário. Então o que a gente observa? É uma estratégia do fundo bem ousada, bem diversificada, algo diferente, ó. Ele investe em FDIC, que você não vê outros ativos investindo, em próprias cotas de outros fundos imobiliários. Ele investe em CRIs. A gente vai ver aqui também, ó, ações, SPS. Então, assim, é um fundo que tem uma altíssima diversificação, né? E isso ele consegue atacar de todos os lados e à medida que um lado ou outro esteja mais favorável, ele se posiciona nesses ativos. Então, hoje, ações representam um total de 3,65%, com destaque para Multiplan, é a maior exposição da carteira, 1,14%. E as SPS representam muito pouco. O total das SPS total é 0,33%. Amu, o que é uma SPE? SPE é uma sociedade de propósito específico, de fim específico. Isso aqui é feito uma sociedade propriamente dito. E assim, por exemplo, tá vendo aqui que é residencial? Então o fundo passa a ser sócio dessa, por exemplo, da Dot Villa, desse Itapuã aqui, desse Choice Morumbi. Ele passa a ser sócio dessas empresas, do fundo. E à medida que o fundo, essa SPE vai oferindo ganho, vai oferindo resultado, parte desse resultado é dividido com o fundo, porque ele se torna sócio. E aí a gente observa que desse total aí, ó, 99%, ele vai ter ali mais quase nada em caixa, 0,31%, que representa 640 mil. Para um fundo de milhões, né, 640 mil é muito pouco. Da frente. Aqui a gente vê o relatório DRE do fundo, né? Pela pressa, eu peço desculpa para vocês e vai ficar falho aqui. Eu não trouxe o quanto o fundo cobra de taxas, mas a Valora, ela cobra performance, e é estranho o jeito que ela fala, média de IMAB, não sei o que, blá 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 lá, não. E também cobra a taxa, só que sim, a taxa é bem aceitável. Eu vou abrir a calculadora e calcular como eu faço de praxe,
Mas eu peço desculpas porque ficou faltando aqui aquela taxazinha que eu trago que a gestora cobra. Bom, vamos ver aqui o que representa em termos de das despesas. Nós vamos pegar aqui, vamos pegar outubro e os últimos 12 meses aí, tá? O acumulado do ano. Ó, vamos ver detalhadamente o que o fundo gerou. Ó, o fundo teve como receitas 2.628 em outubro. Isso aqui, ó, 2 bilhões e 500 foram de proventos, juros e correção monetária. E mais giro de carteira, ó, só 56 mil. Esse fundo já teve ganho aqui com giro altíssimo e hoje caiu bastante. Tá? Por quê? O mercado não está propício para isso. Os 2 milhões e meio que foram gerados, 2,100 vieram só dos CRIs. Nesse momento o fundo não tem debêntures. Os FDICs representaram apenas 66 mil. Os FIIs mais 317 mil. E ações nesse mês não teve ganho aí em ações. Giro da carteira, ó, com CRIs na venda, ele teve um lucro de 5 mil. FDICs, com giro dos FDICs, um lucro de 24 mil. FIIs, um lucro de 7 mil. E ações, um lucro de 19 mil. E a gente vê que oscila de mês a mês, né? Então, é interessante a gente acompanhar esse histórico aí. Ativos de liquidez, provavelmente dinheiro que estava em caixa aí, 55 mil. A gente vai somar agora essas despesas, aqui ó, de 134 mil, e calcular para ver o que isso aqui representa frente às receitas totais que o fundo obteve. Tá? E depois a gente vai fazer isso também para o acumulado do ano. Então vamos lá, ó. 134 mil vezes 100 dividido por 2.628 mil. Vocês vão ver que representa 5,9% no mês de outubro. Agora vamos ver o acumulado do ano, 5%, pessoal. Como que tem gestora que entrega altíssimo resultado e consegue cobrar só 5%, enquanto tem outras que cobram 15%, 20%, 30%? É algo assim que eu não consigo compreender. Né? Até consigo, mas prefiro me abster. Vamos lá. Vamos ver essas despesas agora acumuladas. 1.344.000 vezes 100 dividido por 16.392.000. Vamos ver o acumulado. No acumulado, a taxa sobe um pouquinho para 8,19, mas totalmente aceitável. O limite para mim, não quer dizer que isso seja certo, que só exista isso, que somente o meu ponto de vista que é o válido, mas o máximo que eu aceito pagar para uma gestora é 15%. Então 8,19 é um número bem aceitável aí. Bem, vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê as estratégias em termos de gráfico, né? Então, o percentual do fundo atual. Isso aqui não está atualizado porque falta integralizar um bom recurso aí. Mas, antes de entrar o novo capital aí, ó, de utilizar o novo capital, 66% em CRIs, 12% em FDICs, tudo isso aqui eu já tinha falado antecipadamente lá atrás. Ó, 16% em FIIs, ações 3,7% e SPE quase nada, irrisório. Caixa também. E, como a gente viu, o fundo tem duas estratégias, renda e valor. Nessa estratégia de renda, ele fica e casa com um ativo. Na estratégia valor, ele ofere ganho com um giro de carteira. Então, note que atualmente o fundo está concentrando muito mais na estratégia de segurar, né, de renda. Valor, ele não está conseguindo oferir ganhos porque o mercado não está propício. Tá? Vamos à frente. Aqui a gente observa também como que está sendo composto o percentual dos ativos. Ó. Então, como a gente viu ali atrás, ó, 87% é renda e 12,8% é valor. Tá, mas e como que subdivide essa renda? Então, hoje, 66 desses 87, ó, desse total 87, 66 é CRI, 10,8 é FIIs e mais 9,9 FDICs. Isso aqui, ó, em tese, são ativos que ele não pretende vender. Já na estratégia aqui, ó, de valor, ele tem também, ó, 0,3% é SPE, mais 2,9% de FDICs, ó. Esse FDIC ele quer segurar, esse aqui ele pretende vender. 6% em FIIs, ele tem mais 10% de FIIs que ele quer segurar, e esses aqui ele comprou para vender. Ele tem ali ações, 3,7%, que a qualquer momento ele pode se desfazer dessas ações. Tá? O que a gente observa aqui, pessoal? Eu não comentei isso lá atrás, mas é bom que eu já comento agora. Note que as cotas do fundo, ó, 963, 971, 974, 977, nesse momento aqui, o mercado ainda estava propício e a curva estava estabilizada, não estava disparada. Em fevereiro do corrente ano, a taxa Selic era 2%. Ainda não tinha previsão dessa alta de juros igual estava. Então, em tese, estava estabilizado. O fundo estava conseguindo ter aumento de ganho aí. Contudo, a marcação a mercado, no futuro, precifica o hoje.
Então, os CRIs, principalmente do fundo, as ações que o fundo tem e os próprios fundos imobiliários, esses 3 ativos aí, eles perdem valor. E aí estão jogando as cotas do fundo para baixo aí. Mas isso aí, na minha opinião, são situações momentâneas. Então, hoje, mesmo dizendo que vale R$ 9,42, eu acredito que o valor real, depois que o mercado voltar ao normal, que suas cotas todas valerem o que eles valem realmente, acredito que isso aqui vai valer no mínimo entre 9,75 a 9,90 aí. Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do VGHF dessa vez são somente essas informações. Gostaria de pedir e reforçar novamente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Você tem o VGHF? Você gostou do vídeo? Você gostou dos números que eu apresentei para vocês? Comenta que o comentário de vocês é muito importante aí para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo dos 5.000 inscritos, já contamos com 3.330 inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês. E temos também o objetivo de ter membros. O canal é novo, modesto. Temos ainda pouquíssimo rendimento vindo do YouTube, né? Então, se vocês quiserem nos ajudar por meio do membro, vai ajudar imensamente o desenvolvimento e crescimento do canal. Compramos um microfone bom aí, não sei ajustar ele direito. Acredito que o áudio, por pior que ainda esteja, melhorou em vista do que era antes, estava mais estourado. Mas eu não sei regular direito esse trem. Enfim, adquirimos o microfone, em breve pretendemos abrir a câmera e ver se a gente consegue começar a fazer live com os gestores. A gente quer que esse canal cresça. E a gente depende muito da ajuda e do apoio de vocês, seja por meio de inscrição, seja por meio do apoio aí nos membros aí. Muito obrigado a todos os membros, obrigado Mauro, Wendel, Davi, muito obrigado mesmo. Se quiser se tornar um membro, ficarei imensamente grato. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais algumas imagens, alguns slides a respeito desse fundo. Lá no final, o último slide é sempre os fundos que tem esse ativo no portfólio. Então, ativo tal comprou um VGHF, ativo tal comprou um VGHF. Eu acho bem interessante você saber se o seu fundo ele está em muitos ativos ou não, se ele está concentrado em um ativo ou não, quanto que esses ativos têm o percentual. Dá uma olhada no último slide aí que eu acho interessante. Eu vou ficando por aqui e espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa tarde. Fui! Artlist.io Music licensing reimagined.